Boa tarde, galerinha, boa tarde, corredores, quem já correu, quem ainda vai correr no início de semana, corredoras, mulherada que corre aí, parabéns para quem já correu, iniciou, hoje no nosso dia off aqui de corrida e também da loja, segunda-feira a gente sempre tem o dia off da loja, e eu tô aproveitando para gravar aqui um review, né, na verdade um review não, mas um material explicando como que é a linha de coleção ali do mundo de corrida running da Li-Ning, tá bom? Eu já expliquei já a família Headwear, né, que é a família de amortecimento e estabilidade da Li-Ning, tá bom? Eles têm uma coleção que é a coleção Headwear, vou colocar aqui na descrição já desse vídeo para vocês assistirem, e tem a família Feidian. A família Feidian é composta também de 3 modelos, assim como a Headwear. Headwear 8, 8 Pro, tá? E Ultra 9, né? E a família Feidian, tá bom? Que é a família de alta performance da marca, de competição, tá? Inclusive utilizados por atletas olímpicos e também atletas profissionais aí sub 4, tá bom? No mundo da maratona, né? A família Feidian é separada em Charging, Feidian Charging, Feidian Elite, tá? E Feidian Ultra. Também já temos review do tênis, né, Feidian Ultra, tá bom? Aqui também já feito também. Ele é um tênis proibido para competições, mas é um excelente tênis, né? 185 gramas, 189 gramas ali, tá bom? No tamanho 9US, então um excelente tênis, tem duas, na verdade, placas ali interagindo, então ele é proibido, tá? Mas a altura fica dentro dos 40 milímetros. Eu vou deixar a descrição aqui. Eu não estou com ele aqui para mostrar porque nós estamos de mudança aqui do cenário e eu já encaixotei ele, tá bom? Só por conta disso. Fiquei com um pouco de preguiça de abrir a caixa e tirar, tá? Então eu vou fazer sem ele, mas depois qualquer coisa eu posso fazer um review lá no Instagram, lá comentando com os 3 juntos em breve. Beleza? Então vamos colocar aqui o Charge e o Elite para vocês. Em breve, tá? Vai ter o review do Charge e vai ter o review do Elite também, tá? Inclusive do Charge deve sair essa semana, tá bom? E do Elite deve sair na sexta-feira, tá? Na sexta-feira. O Charge no início da semana e o restante na sexta. Bom, vou falar primeiramente do Charge 6, tá? Mudou bastante do Charge 5. O Charge 5 eu não experimentei, mas já tive aqui na loja vendendo ele, já pediram via encomenda, né? Lembrando que você pode fazer o pedido via encomenda de qualquer tênis de placa ou sem placa, né? GPS de qualquer marca também, né? Cintas também, tá? Cardíacas, cintas de braço e de peito também, de qualquer marca, tá? Assim como também equipamentos de gravação, etc., câmeras de ação, você pode fazer esse pedido via encomenda lá no Instagram, tá bom? E a gente só trabalha via encomenda, tá? Salvo alguns produtos que nós temos aí a pronta entrega, por exemplo, esse daqui a gente tem algumas numerações pronta entrega, tá bom? Então, assim, dá uma olhada lá no Instagram, Run Train Store, tá? Segue a gente lá também e aí vocês vão saber como que é o nosso serviço, mas resumindo, somente via encomenda, tá bom? Lembrando que os preços estão lá embaixo, só trabalhamos com produtos original e oficial. Dito isso, vamos pro Charge, tá? Antigamente não tinha o Ultra, né? Esse proibidão, tá bom? O Ultra, né, apesar de ser proibidão, ele é voltado realmente para altíssima performance, tá? Mas é um tênis visionário aí, que se fazem testes, etc, né, da composição de entressola, da placa, etc. A Li-Ning usa para testes eles ali e para ser um tênis modelo, tá bom? Futurista. Bom, e da base para cima, né, o Ultra fica lá em cima, da base sempre existiu a família Charge, tá? Feidian Charge, que era o tênis de competição da marca com um pouquinho mais de amortecimento, um pouquinho mais de robustez. E sempre existiu o Elite, tá bom? Com uma pegada muito mais ali, mais seca, ele era um pouquinho mais firme, tá? Antigamente, ele não era um tênis para qualquer tipo de corredor,
tá? Era um tênis um pouco mais instável, e esse daqui é um tênis mais estável, mais largo. Então muitos atletas lá no início corriam com o Charge, tá? O Feidian Charge, em provas, patrocinados e não patrocinados. Era muito mais performático e voltado para a alta performance. O que aconteceu? Com essa divisão da família Headwear e da família Charge, né? Da família Feidian, aliás, o Charge acabou ficando ali um tênis de entrada para a alta performance. O que eu quero dizer com um tênis de entrada? Um tênis para você realmente ali, tipo, eu quero o meu primeiro tênis de placa, mas sem perder performance, mas eu quero conforto. Esse tênis. Então ele foi mudando, aquela batida versátil, seca, né, mais firme da entressola, ela foi se perdendo. Lembrando que a Li-Ning já trabalhou muito tempo com os melhores componentes de entressola, sempre foi conhecido do acabamento de cabedal dele ser muito bom e ser uns tênis extremamente duráveis. Mas aí ela começou a transicionar a linha Charge, tá? A Lee Ferdinand Charge, para uma linha de entrada e deixar o Elite muito mais performático e muito mais para Elite. Começou-se a produzir o Elite voltado realmente para aqueles atletas patrocinados da marca. Então ele ficou muito mais performático, tá bom? Bom, por isso que eu tô falando para vocês, porque lá atrás o Charge não era esse tênis que é hoje, tá? Voltado para esse tênis que é hoje, tá? Para vocês entenderem, era um tênis realmente de competição, realmente que o pessoal da Elite utilizava, hoje não mais, hoje o pessoal da Elite utiliza o Elite 6, beleza? Vamos lá. No Charge aqui, tá? Nós temos algumas características, né? Eu vou começar de cima para baixo, tá? Cabedalzinho bem respirável, tá? Vocês vão ver que meu dedo, ó, todo em tela, tem um material fusionado aqui com a logo da Li-Ning, só no contorno da logo, justamente para não dar mais peso e para ficar bem futurista, né? A Li-Ning sempre fez tênis assim, tá bom? Com esse cabedal meio translúcido, é um cabedal muito fininho, tá? Uma boa biqueira, uma biqueira maleável, tá bom? Não precisa ser uma biqueira dura, só para proteger o pé. Tá? Aqui tem o nome Li-Ning também fusionado no plástico também, só para dar integridade ao material. Aqui essa peça plástica aqui, que eu vou conversar mais sobre isso, né? É para dar mais integridade também ao bocal, para ele não ficar largando, tá? É um tênis com um pouco de preenchimento de espuma, não muito, um pouco de preenchimento de espuma, até pelo peso. Vocês vão ver que ele não é um tênis muito pesado, né? Ele é um tênis leve até hoje, de competição e de placa, né? É um tênis com placa, mas muito legal. O acabamento desse tênis sempre foi assim, cabedal muito respirável, bem íntegro, pouco preenchimento de espuma, tá? E amarração muito boa e muita borracha injetada. Muita borracha injetada. A linha Charge sempre, Feidian Charge, sempre durou muito, tá bom? Beleza? É isso daqui. O peso dele, ele tá em torno de 223 a 225 gramas, dependendo ali do lado do pé, tá? 223 gramas no direito, 224 no esquerdo, tá bom? E eu vou falar uma coisa para vocês. No tamanho 9US, 223, 224 gramas, né? Com um tênis com um pouquinho mais de robustez, é muito bom, velho. Excelente o peso para mim. Para mim, excelente o peso, tá? Ele conta com uma placa, tá? Uma placa aqui no meio, que é a placa Split Tour. Split Tour é uma placa que ela vem inteiriça, tá? E quando chega aqui no antepé, ela divide, tá? Ela tem tipo um garfo. Para que isso? Para ela ficar um pouquinho mais maleável no antepé, ajudar naquela transição de toe-off, tá? Aquela transição de toe-off, então ela é um pouquinho maleável, tá bom? Justamente para dar aquele efeito catapulta, tá? Então ela tem essa placa, e essa placa aqui é uma placa T700, tá bom? T700. A T700, ela é tida como uma placa não muito dura, uma placa intermediária, uma placa um pouco mais maleável, mais flexível, tá? Enquanto aqui no Elite a gente tem uma placa T1000, muito mais rígida, tá bom? Muito mais rígida. A T1000 é considerada no mercado a placa mais rígida. Muitas marcas usam T1000, tá? Marcas não chinesas usam T1000 na sua composição, tá bom?
O Feidian, tá, Elite, ele também é, ó, muito maleável, só um material fusionado, tem um preenchimento de espuma muito gostoso aqui no clipe de contraforte, que é uma diferença para os outros Elites, porque não tinha tanto preenchimento de espuma, tá bom? O calço dele é estilo meia, tá? Bem clipado, tá bom? Bem gostoso de usar. E o Elite também, ele sempre veio com bastante borracha, tá? Só que dessa vez eles mudaram para uma borracha um pouco mais o CPU que eles usam, né? Aqui. Então, estou utilizando esse CPU aqui e é que a gente chama de GCU, né? GCP, na verdade, GCP eles chamam. E assim, é uma borracha bem gostosa de usar e bem maleável, tá? Mas aquelas borrachas chinesas que duram pra caramba, tá bom? Drop, tá? Drop do Charge, ele tem 8 mm de drop, então um drop um pouquinho mais alto, tá? Porque ele tem 38 por 30, tá? E 38,5 por 30,5, e ele tá dentro das normas do World Athletics, então não precisa se preocupar, tá bom? E composição aqui da entressola, ó que coisa legal, ele tem uma dupla densidade também. Ele tem a Super Boom e a Boom, tá bom? Essa entressola já mudou a composição dela várias vezes durante a linha de edições, tá? Quando eu falo mudou a composição é tipo de ATPU para Pybox, mas nunca mudou o nome. A Li-Ning mantém o mesmo nome, mesmo mudando a composição. Hoje, né? Hoje ela tem a TPU com Pybox. Aqui neste modelo, O que acontece? Hoje você tem um TPU, na verdade, né, não é a TPU, o TPU, na verdade, tá? Com o Pybox. Aqui eu vou falar uma coisa para vocês. A parte de cima aqui da composição, tá? Que é o Super Boom, tá bom? Que é o Super Boom, tá? Ele é mais maleável e mais tem mais rebote de energia, né? Ele é um pouco mais macio, tem mais retorno de energia, tá? Isso tudo, tá bom? Por quê? Porque é um ATPU, tá bom? Um termoplástico linfático ali que ele consegue dar essa mabiabilidade e também a sensação de impulsão, sensação de uma transição mais suave. Então essa parte com a grande quantidade de ATPU aqui na frente, que é o Super Boom, tá bom? Consegue dá essa sensação de uma transição suave. Muita gente prefere o 5, porque o 5 era versátil, era mais rígido um pouco, ele tinha muita a parte do boom, né? Maior quantidade de espuma boom, que é essa parte de baixo aqui em Pybox, e isso dava, o Pybox ele dá um maior rebote de energia, mas ele é um pouquinho mais denso, tá? Então ele se torna mais firme um pouco, então você conseguiu utilizar para mais performance. E esse daqui não, esse daqui eu acho que ele tem um pouquinho menos de resposta de energia e um pouquinho mais de suavidade. Mas essa parte de Pybox aqui, que é um conceito muito bom, tá bom? Onde tem mais granulado, é para dar mais estabilidade. É um conceito da Li-Ning, tá? Então aqui ele tem duas densidades, Super Boom e Boom. Guarda esse nome aí, tá? Já no Elite, tá? O Elite ele tem 3 densidades diferentes, tá bom? 3 densidades. A placa T1000 aqui, mais rígido, tá? E aqui ele tem, né? Aqui o Super Boom, o Boom e o Capsule Boom, tá? Essa é a verdade. O Capsule Boom é isso daqui, ó. Essa em cinza aqui, tá? E aqui na parte de baixo você tem dois tipos de material, Super Boom com Boom, tá bom? Aqui. O que que acontece? Eu tô lendo aqui o nome, porque o nome é mais físico-químico, né? Aqui esse Capsule Boom, né? É um material aqui dentro de Pybox, expandido ao máximo, e aí ele é encapsulado com um produto que é polímero supramolecular. Tá? Esse polímero supramolecular, ele reveste, igual eu falei, é como se fosse uma gelatina, e ele tá ali segurando essa gelatina para que ela não expanda para os lados, e aí quando você achata ela volta para cima, em vez de esparramar, tá bom? Então volta em sentido vertical, então dá o rebote para você, né, o retorno de energia. Segunda marca, esse material aqui dá 95% de retorno de energia. Ok?
Então ele tem esse material aqui em cima e embaixo, tá? Embaixo aqui desse material tem um segundo composto também, que eu já falei que é misturado, mas esse segundo composto também é em Pebax, mas com a densidade um pouquinho mais firme, né? Quando eu falo um pouquinho mais firme, é só um pouco, tá, gente? Porque, tá? É muito macio. Esse tênis aqui é extremamente macio e lembra um pouco, tá, a sensação de corrida do Elite da Saucony. Mas eu vou deixar isso para fazer ali o review completo, mas assim, essas são as tecnologias hoje. E aí esse polímero ajuda muito em questão da placa, que é muito rígida. Então quando você está correndo, a transição é mais suave, tá? Essas são as diferenças. Esse daqui é um tênis realmente para pancada. Ele pesa 195 gramas, se eu não me engano. Esse daqui, 196 gramas. 196 gramas, tá? Um tamanho 9US. Para você ter uma ideia, o Ultra do ano passado, que já saiu outro Ultra, a edição nova, o Ultra do final do ano que eu fiz o review, ele pesava 185, 180 e poucas gramas. Então é assim, o Elite chegou quase no peso do Ultra. É sensacional esse tênis aqui. É um tênis extremamente leve, extremamente gostoso de correr. Vou deixar isso pro review, mas eu quero que vocês entendam que o Ultra ele tá lá como um tênis conceito, tá? O Elite ele tá como um tênis de prova para a alta performance, então para os patrocinados, né? Para os amadores pro. É liberado pelo World Athletics porque tem 40 por 34, 6 milímetros de drop, entendeu? Um drop gostoso, um drop fluido, mas é um tênis para quem gosta de suavidade, para quem gosta de maciez, tá? E tem um pouquinho de estabilidade. Abaixo dele, aí nós temos o Charge, tá? O Charge, qual que é a proposta depois de esmiuçar aqui algumas informações para vocês? É um tênis com 8 mm de drop, então com um drop um pouco mais agressivo, né? É um tênis que não é agressivo no seu sistema rocker, mas é um tênis que tem uma transição gostosa, né? Você consegue encaixar esse tênis aqui numa prova de 10 km, uma prova de 21, uma prova de 42, visando mais conforto e estabilidade. Então, Marco, ele é um super trainer? Eu diria que ele está um pouquinho acima de super trainer a proposta do tênis, tá? Mas ele também se encaixa como super trainer para alguns atletas. Tá? Para alguns atletas ele vai se encaixar como super trainer. Mas eu acho uma coisa muito interessante. Eu acho o calcanhar e a base dele larga, tá? E eu acho o calcanhar dele bem estável. Bem estável. E a parte da frente é como se fosse separado da parte de trás. A parte de trás mais estável, um pouquinho mais firme. E do meio do pé para frente, tudo é suave, tudo é mais macio. Tá? Então torna sua transição mais gostosa, mais fluida, ali para um ritmo de 5,20, 5,40, né? 5, né? Eu acho que ele encaixa bem. Então ele vai encaixar nos seus treinos ali de tiro longo, nas suas provas. Eu acho que ele está um pouquinho acima de uma proposta de super trainer, tá? Mas é um ótimo tênis sim. Tá bom? Enquanto esse daqui é um tênis para pancada, tá bom? Mas eu acho que a proposta dele, de vários tênis do Boston, de vários tênis aí, super trainers, eu acho que é uma proposta muito estável. Então, performa legal pro dia a dia, tá? Até para você usar no dia a dia também, performa legal. E tem uma paleta de cores muito ampla, tá? Eu tô mostrando essa daqui, mas tem várias aí, tá bom? Então, assim, essa é a coleção, né? Você tem ali o Ultra, você tem o Elite, tá bom? Você tem o Elite e você tem o Charge. E aí vai do que com o momento você tá aí da sua corrida, da sua aptidão física, tá? Eu encaixaria perfeitamente o Charge em qualquer momento dos meus treinos. Qualquer momento dos meus treinos durante um ciclo de 21 a 42. Vou dizer uma coisa para vocês. Totalmente um conceito de tênis de performance, mas numa plataforma de tênis ali entre um super trainer e um tênis ali para 21 km, entendeu? Ali 42. Então, eu acho que atende muito tipo de corredor. É um tênis versátil. Essa é a palavra. Tênis versátil. Então,
enquanto aqui é um tênis de velocidade, um tênis performático, tá? E aí eu vou deixar a descrição do Ultra aqui e fica a divisão para vocês aí, para vocês entenderem. Os dois são muito, lógico que você tem a diferença aqui, até pelo peso, né? Tem diferença aqui no grip, também diferença na quantidade de espuma, mas esse tênis aqui é tênis, tá? Muita espuma, tá, gente? É muita borracha. Esse tênis aqui, eu vou dizer para vocês, mil e poucos quilômetros, tá bom? Por experiência de outros charges que eu tive, enquanto esse daqui é um tênis ali para 600, 700 quilômetros. Beleza? É isso, tá? Alguma dúvida? Coloca em box. Você usaria um deles? Eu vou falar uma coisa para você, o review vem aí dos dois e se preparem porque os dois são muito bons tênis e podem ser o seu próximo tênis de corrida. Beleza? Quiser fazer algum pedido, inbox lá no Instagram, só comentar com a gente orça lá para vocês qualquer tipo de material. Beleza? Valeu, obrigado e até a próxima.